O grande problema da nossa fé é quando nós dividimos o coração e Deus não ocupa mais o centro. Quando Deus não ocupa mais o centro, a idolatria começa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que me acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Podemos sentar? E que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito nos ilumine, inspire nosso coração, para que saímos daqui hoje animados, fortalecidos, restaurados pela graça de Deus, compreendendo o que Deus está querendo pedir hoje a cada um de nós com essa liturgia. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu já tenho dito aqui algumas vezes que na vida espiritual, preste atenção, na vida espiritual, o mais importante não é como você começou a tua caminhada com Deus. É como você vai terminar. Na vida espiritual, é como se termina. É o momento final. É como você segurou até agora a tua fidelidade. As leituras de hoje vão falar de dois corações. Dois tipos de corações. A primeira leitura conta a história do final da vida de Salomão. Meu Deus do céu! Quando Davi estava para morrer, ele chamou o filho, mas deu uma lista de bons conselhos. Salomão, não esquece do legado, Salomão. Não é riqueza, não é trono, não é poder, é obediência a Deus. Faça tudo para fazer a vontade de Deus, Salomão. Foi o legado de Davi para o filho. E Salomão foi um dos homens mais ricos, mais inteligentes, mais prósperos de todo o Antigo Testamento. Dono de uma sabedoria, de uma inteligência, de um poder, né? Salomão. Tanto é que ele se ajoelhou quando Deus viu o coração de Salomão, falou assim: Salomão, pede-me o que você quiser, Salomão. Ele se ajoelhou diante de Deus e disse: riqueza eu tenho, reino eu tenho, poder eu tenho. Senhor, eu quero sabedoria para poder governar o teu povo. E se tornou um dos homens mais sábios, a ponto de reis e rainhas virem até ele para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eu disse que na vida espiritual, não importa como você começou, e sim como você terminou. A palavra de Deus coloca, pode até colocar o início, Vivi, diz assim que quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram-se seu coração para outros deuses, e seu coração, olha o que diz aqui, gente, e o seu coração, falando de Salomão, e o seu coração já não pertencia inteiramente a Deus. Tinha um coração dividido, Começou a fazer alianças com povos estrangeiros, se casar estrategicamente com povos com mulheres estrangeiras, representante de povos estrangeiros, alianças políticas e estratégias que, pela aliança política e estratégia, começou a entrar no reino a idolatria. E o coração de Salomão já não era inteiramente a Deus.
Ele permitiu que as suas mulheres estrangeiras, pagãs, começassem a trazer para dentro do reino de Israel os seus ídolos, os seus deuses. E aqui diz que entrou no território de Israel uma idolatria à deusa Astarte. Salomão permitiu-se construir um templo para Astarte no reino. Quem era Astarte? Era a deusa da fertilidade. A deusa da fertilidade, da prosperidade, da riqueza. E para se obter isso, hashtag para os adultos, prostituição sagrada no templo. Uma depravação moral. Tudo aquilo que lá atrás, né? Davi, no início, Salomão, enfim. Agora Salomão permitiu construir templos para essa deusa Astarte, pagã. Mandou construir um outro templo para um deus chamado Melcom, ou Moloch. Era um deus da guerra, que exigia nada mais, nada menos da sua brutalidade, sacrifícios humanos, matança de crianças como forma de oferecer a esse deus Melcom. E Salomão permitiu entrar isso tudo no reino de Israel. Permitiu entrar. E aqui diz a palavra que o seu coração já não pertencia inteiramente a Deus. Um coração dividido. Esse é o maior problema. O coração dividido. Salomão, minha gente, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Salomão, ninguém acorda de um dia para outro, preste atenção. Ninguém acorda de um dia, hoje eu não vou mais acreditar em Deus, hoje eu resolvi que você é ateu. Ninguém acorda assim com essa decisão. As coisas vão acontecendo lentamente, sutilmente, aos poucos. Uma pessoa que rezava com entusiasmo já não reza tanto. Que tinha um amor pelas coisas de Deus já não tem tanto. Que tinha um amor sagrado pela Santa Eucaristia já não tem tanto. Já não tem uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, não reza para Deus, começa a confiar. E aí o coração começa a ficar dividido. Começa a permitir outras coisas e Deus sempre sai perdendo. Deus sempre sai perdendo. Isso é regra para a vida. Nas coisas do mundo, Deus sempre sai perdendo. Em nosso coração. A pessoa estava lá, está fazendo um trabalho bonito, uma caminhada espiritual, enfim, de repente começa, sei lá, eu vou colocar exemplos concretos aqui, de repente começa a gostar de um homem casado. Ou começa, de repente, a sair com uma mulher casada, e aí por aí vai. Hashtag vocês entenderam. Ou seja, se antes a pessoa vinha na igreja, comungava, porque estava em paz, seu espírito, seu coração, com a sua consciência, já não começa a vir mais. Por quê? Porque está permitindo, dando espaço para coisa errada. O coração começa a se dividir e as coisas espirituais que antes sustentava a vida já não começa mais. Então a pessoa já não vem mais à igreja, se afasta, tem vergonha, e por aí vai. É o coração dividido. Isso é lentamente. Foi o que começou a acontecer com Salomão. Um homem com a sabedoria, com uma inteligência, com uma espiritualidade, com uma devoção. A gente viu essa semana ele dedicando ao templo, fazendo oração, reunindo o povo, matando os animais para louvar a dedicação ao templo, colocou a Arca da Aliança no templo, ele construiu o templo. E olha como é que está terminando a vida. Olha como está terminando. E diz o texto aqui que Deus se desgostou de Salomão. Falou assim, eu não gosto mais, não aceito, não concordo com isso, Salomão. Eu vou tirar o reino de você, vou dar para um teu filho. Mas como eu sou fiel e me recordo da aliança que eu fiz com teu pai Davi, que foi um homem segundo o meu coração, diz Deus, eu vou, uma tribo das 12, uma vai ficar para mim. Eu vou honrar, é a tribo de Judá. A tribo de Judá, depois anexada a tribo de Benjamim, depois o reino se dividiu com a morte de Salomão, veio um filho dele, Roboão, e se dividiu o reino de Israel, 10 tribos ficaram lá, colocaram a capital em Israel, e 2 tribos embaixo, Judá e Benjamim. De Judá, que pertencia a Davi, é dessa tribo de Judá, que vem quem depois?
Vem quem depois com a fidelidade de Deus? Jesus. Jesus. É dessa tribo ali que vem Jesus. A única que sobrou. Vem Jesus, a fidelidade de Deus. Vou tirar, mas uma eu vou deixar. Porque eu quero ser fiel, quero honrar o teu pai Davi, coisa que você não está honrando. Então, minha gente, a gente vê assim no final da vida, por isso que é um alerta, essa leitura não é para condenar ninguém. É um alerta para cada um de nós. É um alerta, o tempo passa, o mundo tem os seus atrativos, como é que está o meu coração? De repente no meu coração tem culto para deusas Astartes no coração, né? Quando de repente a minha vida moral não está de acordo com aquilo que Deus quer. Ou de repente no meu coração também tem cultos ao Deus Melcom, onde de repente eu começo a... Melcom sacrificavam pessoa, mas eu começo a sacrificar o quê? Sacrificar a família, sacrificar o meu nome, a minha fama, em busca de status, de poder, e aí vem os outros sacrifícios do mundo. Então é um alerta para nós, é um alerta como é que nós vamos terminar a nossa fé. Aliás, a nossa experiência vital, como é que nós vamos terminar? O importante da vida espiritual não é como a gente começa, é como a gente termina. E aí vem a leitura do evangelho de hoje, né? Ali é um outro coração. Jesus estava lá naquela região de Tiro e Sidônia, ou seja, um universo pagão. Hoje é o Líbano, naquela região, o Líbano de hoje, né? Estava lá, era um território pagão, e lá ficou escondido, não queria, enfim. Mas assim, Jesus, ele não se esconde diante do sofrimento, ele não se esconde diante da dor humana. Aí, de repente, ele estava lá, talvez para descansar um pouquinho, para lá, longe da muvuca, aí, de repente, aí uma mulher ficou sabendo que estava lá. Sírio-Fenícia, pagã, foi lá, olha a atitude dela, se ajoelhou aos pés de Jesus, uma pagã. Salomão não era pagão. Salomão ia à missa todo dia. Salomão frequentava. Salomão isso e aquilo. Salomão tinha sacramentos. Mas o coração estava se distanciando cada vez mais. Essa mulher era pagã, mas ouviu falar de Jesus, foi ao encontro, se ajoelhou aos seus pés, suplicou, a minha filhinha está doente, tem um espírito lá, por favor. Tudo se atribuía ao demônio na época, né? Entendeu? Estava doente, uma dor de cabeça, era o demônio. Então, a minha filhinha está doente, enfim, parece que não tem um espírito lá nela. Cura, por favor, né? Daí Jesus, opa, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Não é lícito, não é justo, né, jogar aos cachorrinhos. É verdade, Senhor. É verdade, mas até os cachorrinhos ficam embaixo pedindo migalhinhas. Ela não pediu banquete. Ela não pediu coisas extravagantes. Ela pediu uma migalha para Jesus. Uma migalhinha de Jesus era tudo que ela queria, tudo que precisava. Uma migalhinha. E às vezes a gente tem tanta coisa, e não temos gratidão, e o nosso coração está distante. E aí Jesus viu o tamanho da fé daquela mulher, o tamanho daquela fé. Mulher, por aquilo que você me acaba de dizer, pode ir em paz, a tua filha está curada. Ela pediu tão pouco e ganhou tudo. Por quê? Porque ela confiou. Porque ela confiou. Ela entregou o coração. Coração dela, uma pagã, foi capaz de confiar ao extremo na palavra de Jesus. Salomão, que sempre teve de tudo do bom e do melhor, acabou dando um contra-testemunho de tudo aquilo que ele recebeu. Então a gente vê aqui dois corações, o de Salomão e daquela mulher. Salomão que teve tudo e terminou longe de Deus. Aquela que não tinha nada e voltou para casa com tudo, porque confiou. Que coração eu tenho? Que coração nós temos? Que essa Eucaristia hoje sirva para esse nosso crescimento espiritual, para a gente não ter um coração dividido. O grande problema da nossa fé, quando a gente começa, a idolatria é isso. É quando nós dividimos o coração e Deus não ocupa mais o centro. Quando Deus não ocupa mais o centro, a idolatria começa. Os deuses falsos começam, porque aí a gente vai alimentá-los.
Então que o nosso coração, que a nossa oração seja para pedir a Deus um coração forte, firme, indiviso, um coração em comunhão com Deus. Amém, minha gente?